Pedro pode voltar a jogar na estreia do Flamengo na Libertadores em casa. Jorginho deve rescindir com o Arsenal antes do fim do contrato. O Vasco arrumando confusão antes do clássico pelo Brasileirão. E vamos falar também do Maracanã, que pode mudar de nome. Essas e outras notícias do Mengão para você agora. Então já deixa o seu like, porque eu cheguei com o seu resumo diário de Flamengo. Se você está assistindo esse vídeo aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve para dar moral para outro flamenguista como você. Não seja como esses caras que assistem os vídeos e não se inscrevem no canal, não dão uma motivação para o nosso trabalho continuar, até para você não perder esse resumo diário de notícias do Flamengo, você não precisar ficar perdido na internet caçando notícia do Flamengo. O seu lugar é aqui, é totalmente de graça, é só clicar no botão inscreva-se aí abaixo, beleza? E não deixa de compartilhar esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, o mês de abril começou com muitas novidades, né? O Flamengo que vai ter aí uma maratona de jogos. O Flamengo deve entrar em campo 8 vezes aí no mês de abril, sendo que nos 10 primeiros dias o Flamengo vai ter 4 jogos, sendo 3 deles fora de casa. Então aí uma maratona. Quem gosta de ver jogos do Flamengo, apesar dos jogadores se cansarem, né? Muita gente reclamar dessa maratona, pra gente que é torcedor, é uma maravilha. Mas a notícia mais importante da semana veio do Pedro, né? Ele que postou nas suas redes sociais, aí que voltou a treinar normalmente com o time do Flamengo. Então, no treino de segunda-feira, o treino de ontem, o Pedro voltou a treinar normalmente. Ele tá livre de qualquer tipo de lesão, apenas está ganhando ritmo de jogo, preparando-se fisicamente para voltar. Deve voltar a jogar na próxima semana. O Flamengo ainda não tem essa data confirmada, mas provavelmente ele vai voltar ou na Libertadores contra o Central Córdoba, que é a estreia do Flamengo na Libertadores em casa, ou deve jogar contra o Juventude. Ou seja, semana que vem a gente já está vendo o Pedro em campo. Até lá, o Flamengo vai fazer algumas viagens e o Pedro vai treinar com o Sub-20 para tentar pegar esse ritmo de jogo. A notícia é tão legal que até o boletim médico que o Flamengo tem divulgado semanalmente não tem o nome do Pedro, ou seja, mostra que realmente ele já está liberado para jogar. Claro que ele não vai jogar como titular, não vai entrar e jogar os 90 minutos, vai ser uma volta gradativa, entrando principalmente no fim das partidas, pelo menos é isso que está sendo apurado internamente no Flamengo. A verdade é que ele postou que está de volta, está muito feliz, com um sorrisão no rosto, e é uma grande notícia porque a gente vê que o time do Flamengo tá precisando do Pedro, né? Tá faltando um Pedro nesse time. Outras notícias boas sobre alguns lesionados é que o Léo Pereira, o Flamengo divulgou também que não houve lesão naquela pancada que ele teve. Foi realmente somente uma pancada, causou dores no jogador, mas provavelmente esse jogador viaja com a delegação para a Venezuela enfrentar o Deportivo Táchira. O mesmo acontece com o Gerson, que depois do treinamento desta terça-feira vai voltar a fazer exames só para verificar mesmo que não tem lesão, deve ficar à disposição. Jogadores que não devem viajar, que não vão viajar, Arrascaeta e Danilo. A previsão da volta desses jogadores é apenas no dia 9, ou seja, na semana que vem, aí contra o Central Córdoba, da mesma forma que o Pedro, provavelmente voltando devagar. E o Vinha, o Flamengo pela primeira vez aí tem uma ideia de quando ele pode voltar. O Flamengo prepara o Vinha para voltar em junho, ou seja, provavelmente preparando esse jogador para o Mundial. Claro que não vai ser titular, hoje na frente dele tem o Alexandro e o Ayrton Lucas, mas esse jogador já estaria liberado, esse que é o nome mais longo aí que a gente tem no departamento médico do Flamengo. Mudando de assunto e falando do Vasco, o Pedrinho anunciou, né, divulgou aí nas redes sociais que enviou um ofício pedindo para que o jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro fosse em São Januário. Esse jogo vai acontecer no dia 19, né, desse mês de abril. E o argumento deles é que, além do Vasco não se sentir à vontade jogando no Maracanã, que teoricamente é o estádio do Flamengo, no dia 18 tem um evento da Igreja Universal no Maracanã e que ele teme que não dê tempo para desarrumar tudo, para deixar tudo pronto para o jogo do dia 19. Ele disse que, se for necessário, inclusive, ele quer torcida única. Aí eu já acho que o Pedrinho errou um pouco, ele derrapou, porque isso é muito perigoso, né? A gente critica muito o futebol paulista, que ficou sem sal com relação a esses clássicos. É tradição aqui do Rio isso, apesar de acontecerem brigas, a gente sabe que as torcidas conseguem conviver juntas, inclusive com setores mistos, né? Então, assim, dizer que ele é a favor de torcida única é muito perigoso, porque é um passo para as pessoas começarem a pensar nessa ideia e implementar isso aqui no Rio, né? O Vasco está totalmente certo
em tentar brigar para jogar na sua casa, apesar de lá ter problema de segurança, tá totalmente com razão. Mas querer torcida única, eu acho que não, porque isso vai contra, né? Vai a vontade do Vasco, vai contra a tradição aqui do Campeonato Carioca. Então, eu acho que o Vasco errou, já criando polêmica, já criando confusão antes mesmo desse jogo. Falando de Maracanã, já que a gente está falando de estádio, o governo liberou o Flamengo para vender os naming rights do estádio. O Flamengo, junto com o Fluminense, querem fazer isso, porque isso vai ajudar aí nos gastos do Maracanã. Então isso é muito bacana. Obviamente não vai tirar o nome do Maracanã, do estádio, mas vai ganhar um nome aí de um patrocinador que vai fazer com que o Flamengo tenha menos prejuízo, porque hoje, nessa parceria com o Fluminense, o Flamengo é o que mais sai perdendo. Para finalizar o nosso vídeo aqui, falando de Jorginho, a gente sabe que teve uma reunião no domingo à noite do José Botto com o representante do Jorginho, que inclusive é brasileiro, mora no Rio de Janeiro, ele está representando aí os empresários oficiais do Jorginho, que são da Europa, mas essa reunião avançou, eles vão ter uma segunda reunião ainda essa semana para definir as coisas. Parece que eles apararam as arestas com relação a tempo de contrato e de salário, e agora está nas mãos do BAP essa decisão. A verdade é que internamente já estão falando que o Jorginho está começando a meter a mão na situação, porque o Jorginho deixou muito com os empresários, mas agora ele vai entrar em contrato com o Arsenal para tentar rescindir o contrato antes do tempo. Fazendo isso, ele está livre para assinar com o Flamengo a qualquer momento, ele não precisa esperar a janela de transferências. A verdade é que nas 2 próximas semanas tem um jogo importante do Arsenal contra o Real Madrid, e a partir do que acontecer nesse jogo, é muito provável que o Jorginho abra mão do que tem a receber no Arsenal, rescinda o contrato e aí fique livre para fechar com o Flamengo. Isso é muito importante porque o jogador se metendo nessa situação, o jogador colocando também a vontade dele em jogo, as coisas ficam muito mais fáceis, beleza? As notícias do Flamengo de hoje são essas. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta o que você achou. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para você não perder esse resumão de notícias diárias do Flamengo. E já sabe, compartilha esse vídeo para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!